Olá, gente. Boa noite para vocês. Olá, todos os amigos, irmãos. Sejam bem-vindos à Super Sexta. Super Sexta é um encontro de amigos, é um encontro espiritual. Nas sextas à noite, eu convido algumas pessoas da minha consideração, da minha confiança, para a gente conversar um pouco, para a gente tratar de alguns assuntos, para trazer uma história, para contar uma história, né? Então, e essa noite não é diferente, eu tenho hoje uma convidada, né? Minha amiga, irmã de muitos anos, com uma história também assim, muito interessante, e eu quero te convidar para acompanhar esse bate-papo dessa noite, né, nesse nosso encontro. A Super Sexta tem esse objetivo: inspirar pessoas, falar de Jesus para as pessoas e aquilo que Jesus fez. E olha, você vai ficar impressionado com a história desta noite, desse encontro dessa noite. Então vamos fazer o seguinte: aproveita aí, vai convidando seus amigos, vai convidando casais, em especial casais, vai convidando pessoas para assistam juntos, casais assistam juntos, vai ser uma oportunidade muito boa. Você vai ter a oportunidade de ouvir, de aprender algumas coisas assim muito interessantes com gente da confiança. Convide pessoas aí, a nossa convidada já está chegando, mas corre aí, chama as pessoas aí, seus amigos aí, casais, você que tem um esposo que não é crente, avisa para ele aí que vai ser uma oportunidade boa. A esposa que não é crente, vai ser uma grande oportunidade para você compartilhar e ver o que Jesus pode fazer na vida de alguém, tá bom? Então vamos lá, vou convidar aqui a minha amiga para entrar, para a gente conversar, a gente bater esse papo aqui. Vamos lá, deixa eu chamar aqui a minha convidada para a gente conversar um pouquinho sobre o que Jesus fez na vida dela, na vida da família dela. E é uma história interessante. Eu conheço de perto, é gente da minha confiança, e essa noite será inspiradora. Pronto, tá chegando aí. Oi, Sandra. Oi, Tudo em paz aí? tudo em paz, graças a Deus. Estou Ó, vendo o aí. marido aqui encheu essa cara, maridão. Olha o cabelo pintado aí, rapaz. Brincadeira. Boa noite. Oi, oi. E Tranquilo? aí, tudo bem? Em paz, graças a Deus. Gilmar, eu não avisei nada de qual seria a surpresa, só disse que tem uma surpresa, né? Aí na divulgação. E a surpresa, porque o convite, lá no convite só estava a imagem de Sandra. Tava eu, Estão ouvindo bem? Estou ouvindo. Não, Estou ouvindo. tá. Oi, estão ouvindo? Estão ouvindo Estamos bem? sim, tá ouvindo bem, peraí. Aí, tá Aí, Gilmar, ouvindo. só tinha a imagem de Sandra. Aí eu falei assim, agora eu vou deixar para surpresa, para a última hora aí, né? Então, sejam bem-vindos a esse bate-papo. Bom demais. A gente vai conversar um pouquinho sobre a história de vocês, né? Para quem está nos assistindo, a nossa convidada é Sandra Chaussé, com seu esposo Gilmar. Eles têm uma história assim, uma história inspiradora, e a gente vai ouvir, vai conhecer a história deles nessa noite, aquilo que Jesus fez, como Jesus fez na vida deles. É para inspirar você. E eu quero te convidar, aproveitar para você convidar outros casais, convidar seus amigos, para vocês conhecerem, de fato, o que Jesus pode fazer na vida das pessoas. Não é isso, Sandra? É isso aí. Bom, Isso mesmo. Sandra, ajuste só um pouquinho aí o seu A celular. tela. Isso, joia, ficou Terminou? legal. Pronto. Aí. Vamos lá? Bora começar aí, bater esse papo? Bora. E Joia, aí, joia. marido? Tranquilo. Vejo, Ai, tá tranquilo Tudo mesmo, bem, rapaz? velho. Tudo bem. Tranquilo, estou vendo. tá aqui nervoso. Rapaz, pra você ver que Ah, não, eu tô tirando aí, conversa aí, Essa é não verdade, conversava. história. Estamos prontos aí para vir. Para abençoar aí, né? Com pois esse é, assunto que é
é muito bom, muito maravilhoso para nós e para outros, né? Então a gente não tem assim medo de falar para as pessoas aquilo que Jesus fez por nós, né? Para que outras mulheres e até outro cônjuge também possam se inspirar, né? E cada um na sua particularidade, mas que Deus alcança todos, né? Assim como Ele nos alcançou, com certeza que pode alcançar outros. Joia demais. Para quem está nos assistindo, nós temos uma amizade, eu, Sandra e Gilmar, já de muitos anos. Nem vou dizer negócio de idade para não comprometer a gente. Fala não. Fomos criados juntos na mesma igreja, né? Tivemos uma história de vida, de fé juntos. Gilmar, quanto tempo vocês têm de casados? Já fazem quantos anos já? 32. 32 anos. Estou na Caminhando cola. para 33. Hã? Tô na cola, hein? Tô na cola. 32 de casado, mais uns 2 de namoro, e assim vai, quase 35, né? Uma vida, hein? Uma vida. Uma vida. Fala aí, quantos filhos tem? Fala pra gente aí. Vamos bater um papo aí. Quantos filhos? 5 filhos, né? Nós tivemos 5, 2 do coração, 3 biológicos, mas nós tivemos 5 filhos. Hoje apenas 2 estão em casa, né? Os 3 já voaram, então foi muito menino para dar conta. Verdade. Sandra, Gilmar, a gente vai batendo um papo aí, viu? Quanto tempo à espera desse milagre da conversão de Gilmar? Quantos anos demorou isso? Eita! Bem, foram... O coração do cara era duro. Hã? O coração do cara era meio duro. O cara era meio coração duro. Coração duro. Muito. Oi, Davi. Foram, assim, contados mesmo, 26 anos. 26 anos, né? A gente esperou, né? Eu dizia assim, esperei com paciência no Senhor, mas muitas vezes não foi com paciência, não, né? Muitas vezes eu queria... Na força, né, meu filho? Na força, né? Aí tem aquele, esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim, mas não porque eu fosse totalmente obediente na paciência, não. Né? Mas foram 26 anos que a gente esperou, muita oração, né? Muito aprendizado, e Deus agiu no tempo dele. 26 anos aí. Ô, Gilmar, você falou que coração duro. O que é que dificultava? O que é que demorou? O que é que você sentia nesse tempo aí? Me fala aí. Eu acho, Davi, que eu conhecia Deus, que meu pai é evangélico, meu pai eu conhecia Deus de ouvir falar, mas eu nunca fui assim de ir para a igreja, de estar na igreja. Eu sempre era mais de fora. E eu sabia que Deus agia na minha vida, que Deus me abençoava. Eu tinha convicção disso. Eu brincava até com os meninos quando a gente fazia um negócio, pensando que eu vendia bem e tal. Eu pensava, rapaz, você dá sorte, não sei o que. Eu falei, eu sou filho do rei, rapaz. E tal, história que a pessoa que não conhece Deus fica arranjando desculpa para botar. Né? Eu sou filho do rei, rapaz. Então, o rei me abençoou. E eu tinha certeza que Deus, eu tinha visão pela a minha trajetória de vida, pelo negócio, que Deus me abençoava. Mas eu não sentia desejo no coração de estar na igreja. Eu achava até meio antipático. Uma vez eu falei para a Sandra, eu não falava para não desanimar ela, mas quando tinha uns cultos assim, em casa, 3, 4 pessoas, aí Sandra nessa alegria toda, e batia a palma, eu ficava assim no canto, pensando comigo, eu falava, que mulher boba essa, mas como é que tem alegria? Só testagem dessa, não tem, entendeu? Eu ficava mesmo, e não tocava no meu coração aqui, não. E uma vez eu até falei para ela me cobrava demais ir para a igreja, né? E com razão, mas a pessoa quando não conhece a palavra de Deus é meio duro. Sim. E aí chegou um dia que ela me conversou tanto, falou, você quer saber de uma coisa? Se tu quiser viver comigo, nós vamos viver. Se tu quiser se separar, a gente se separa. Agora, se tu está vivendo comigo pensando que eu vou ser crente, pode sair, se esquecer que eu nunca vou ser crente. Nunca vou ser crente. Né? Louvado seja Deus, porque Deus não escuta, Deus não conta o tempo da ignorância. É verdade? Aí veja bem, e ela ficou assim, eu senti que ela ficou meio triste, né? Quando eu falei assim, porque isso, eu
talvez eu oro tanto, eu peço tanto, e tem uma resposta dessa, assim, para mim agora, né? Mas o tempo é de Deus, não adianta. Eu até me questiono várias vezes, assim, porque eu não cheguei, hoje eu pergunto, por que eu não fui com 18 anos, 17 anos, novo para a igreja? E aí eu podia ajudar mais, eu podia trabalhar mais, eu podia... Falei, mas filho, eu fui velho para a igreja, já velho, rapaz, não, eu não fui antes, por que é que me prendia? Eu me pergunto, por que é que me prendia, assim, o encanto que eu vejo hoje em Deus, na palavra de Deus, eu não vi, a verdade era essa. Mas eu fico, como é que eu não demorei para ir tanto? Mas aí a gente, às vezes o menino me chamou uma ser presidente do PH, eu não quis, eu achava que eu velho, ou nada, velho. Mas aí eu lembro que Abraão, quando teve intimidade com Deus, ele tinha 75 anos. Eu falei, rapaz, eu tô novo, eu tô 50 e pouco ainda, tô novo demais, mas não tem isso não, então, entendeu? Aí aceitei ser presidente do PH, entendeu? Mas a coisa só é na hora que Deus toca mesmo. Não tem jeito. Na verdade nós cremos, nós reformados, nós cremos na doutrina do chamado irresistível, né? Que é, quando Deus chama, não tem jeito, né? O cabra cede mesmo, né? Não tem jeito, né? Porque às vezes, por exemplo, eu fui para a igreja, eu não levantei a mão, eu estava um dia, tipo, um problema, estava meio cansado em casa, assim, e fiquei chateado. E você não viu para mim, rapaz, você levanta cedo, você vai correr. Por que você não vai para o culto de oração? Tem um culto de oração às 6 horas da manhã. Por que você não vai para o culto de oração? Eu tive uma chateação forte. Aí eu fui para o culto de oração. Acho que o pastor Levilton vai dar um susto. Eu quero chegar lá, o pastor estava lá em. E aí fui, continuei indo. Aí fui gostando, fui ficando na igreja, fui conversar. Quando foi um dia, ele chegou aqui na cozinha e disse que queria servir ao Senhor Jesus. Pensei aí. Foi na cozinha de casa. Foi, não precisou lá na frente fazer apelo, né? Começou tudo Deus trabalhando no culto de oração pela manhã na igreja que ele ia. Disse, filho, você levanta tão cedo, fica aí, tem um culto de oração ali no jardim, vai. E ele começou a ir, frequentar os cultos de oração. E aí, quando foi esse dia, eu estava bem, né, já tranquila depois de longos anos. Na cozinha ele disse, né, filho, eu quero participar da igreja. Foi assim que ele disse, eu quero servir a Deus, né? Aí pense, né? Foi aquela alegria, aquele desenrolar de emoções todas, né? Mas, assim, antes disso, eu acho que você, Davi, lembra uma vez que a gente trabalhava em eventos, né? Sim. A gente fazia muito evento, jantar dos namorados, essas coisas tudo. Eu acho que um dia a gente preparando um evento, eu estava tão, assim, angustiada que eu cheguei lá na sua porta. Falei, Davi, eu não vou mais participar desse negócio de igreja, não. Eu só vivo participando, é escola dominical, é não sei o quê, e meu marido não se converte. Eu vejo os maridos dos outros aí que entraram na igreja, por esses dias, todo mundo já está convertido e o meu nada. Né? Eu acho que não sei se você lembra disso, e você, calma, minha irmã, calma. Né? Então, foi assim, né? As dificuldades foram muitas, mas as bênçãos, depois que Jesus, né, salvou, resgatou, Deus tem abençoado. Joia. O que mais você quer saber, presidente? Ô, Sandra, como é que foi? Você usou quais estratégias de evangelização para Jumar? Conta de forma prática. Porque nesses 26 anos que você falou aí, né, certamente não foram fáceis, né? Qual foi a sua experiência de evangelização dentro de casa com o Jumar? Como você administrou isso? O que é que você fazia? Eu demorei muito para aprender como evangelizar, né? Eu demorei muito para aprender, porque eu pensava, como ele disse, que era na cobrança, né? Eu cobrava muito, eu falava demais, eu reclamava, eu vou para a igreja, você não vai comigo, eu só ando sozinha. Eu começava de uma mulher conversa demais, né? Você sabe que mulher conversa demais, independente da situação. E para mim não era diferente. Então, às vezes por eu ir muito sozinha para a igreja, com as crianças e tudo, eu cobrava muito isso dele. Então, às vezes quando ele queria tomar uma cervejinha, né? E aí eu falava, você vai tomar cerveja, eu vou para a igreja sozinha. E aí foi um desenrolar de muitas coisas. E um dia, né, não sei em que tempo foi, mas foi antes dele se converter, o Senhor falou comigo, né, lá em 1 Pedro 3, que a esposa ganha o marido sem palavra alguma.
né? E eu já tinha lido esse texto várias vezes, mas nesse dia em especial, estava na minha cama, lendo a palavra de Deus, e aquele texto tocou profundamente meu coração, e tudo aquilo veio à minha cabeça. Eu disse, eu estou fazendo tudo errado, eu estou conversando demais, estou falando demais, né? Estou irritando meu marido, enquanto o Senhor disse para mim que é sem palavra alguma. E aí eu pedi a Jesus, né, que me desse sabedoria, porque a gente ficar sem palavra alguma é difícil, né? É difícil. E... Mas quando eu passei a entender isso, não é ficar muda, não é você não fala nada, mas eu acho que a Bíblia fala que nós somos testemunhas do Senhor, que a gente deve evangelizar ele por todo mundo, mas com relação ao cônjuge, ele diz que o cônjuge é ganho sem palavra alguma, é o que a palavra de Deus diz. Não manda a gente ficar o dia todo, a esposa principalmente, né? O dia todo, o marido chega, o marido sai, a gente só dizendo que se ele não se converter vai para o inferno, que ele está errado, que eu que sou boa, né? Às vezes a gente se acha por ser crente, que é muito boa, que é muito santo, né? E que o outro, né, perde até o respeito de você não valorizar o outro. E foi difícil entender isso, né? Já que a gente estava, eu queria viver conforme a palavra de Deus, né? O que me motivou a permanecer, a continuar firme, foi a palavra de Deus. Quando eu lia, muitas vezes a gente pensava em desistir, né? De algumas vezes, né? Quando as coisas apertavam mesmo. Mas quando eu olhava para a palavra de Deus, eu disse, não, eu prefiro ser obediente a Deus. Eu quero ser obediente, eu quero fazer a diferença na vida da minha família, eu quero que meus filhos vejam a diferença de quanto vale a pena servir a Deus. E quando eu entendi que era calada, o Senhor trabalhou. O Senhor trabalhou. E aí, assim, outras coisas também que eu acho que você acompanhou. Eu fui muitas vezes superintendente da escola dominical. Eu tinha na igreja muitos cargos, muitos. Já teve épocas de eu contar uns 4 ou 5. Então era muito cheio e às vezes ele me chamava, né, para sair final de semana. E eu nunca podia. Ele dizia, você nunca pode, o tempo todo na igreja. E eu não me dava conta disso, né? Não me dava conta, eu achava que eu estava fazendo certo. E na verdade isso não é o certo, né? Se você é casado, você tem um marido, né? Que principalmente aquele que ainda não conhece o Senhor, a gente tem que avaliar algumas coisas em questão do tempo, né? E eu tenho 3 pessoas na igreja, 3 irmãs abençoadas. Uma é Sara, minha querida prima que está lá em João Pessoa, né? Patrícia, minha irmã querida de Zé Carlos, e Iraildes. Essas três irmãs me abençoaram tremendamente, né? Principalmente Patrícia, ela dizia, minha irmã, sua primeira missão é o seu marido. Para de tanto cargo e foca na sua missão, que é seu marido. E como ela tinha razão, entendeu? E quando ela aceitava esses cargos, o conselho me chamava para ser superintendente e dizia, olha, eu tenho uma situação. Eu tenho um marido que não é cristão e ele vai me chamar para eu sair se vocês aceitarem, pelo menos um domingo, né? No máximo 2, mas geralmente era 1. Eu aceito, porque senão... Aí comecei a tirar muitos cargos, e passei a entender que não era isso que Deus queria de mim. Deus queria que eu me voltasse primeiramente para Ele, depois para minha família, né? E aí terminou eu selecionando algumas coisas e não me enchendo, me sobrecarregando de muitas atividades que me impedisse de estar com a minha família, principalmente com ele. Gilmar, era complicado esse envolvimento de Sandra com a igreja para você? Isso era um impedimento para você também, a abraçar o evangelho? O fato dela ser muito envolvida na igreja? O que existe é o seguinte, né? A pessoa quando não conhece, hoje, se você perguntasse hoje para mim seria bênção. Né? Mas quando você não conhece a palavra de Deus, você acha o seguinte, é muito movimento, muita coisa, eu vou falar, rapaz, tu vive eu trabalhava a semana toda, aí chegava de sábado e domingo, vamos sair, não vou escola dominical, sou professor da escola dominical, e você vê, para mim, hoje, era uma bênção isso, mas na época você dá, rapaz, só vive na igreja. Aí você conversa com um amigo na rua, porque, rapaz, só vive na igreja, rapaz, só vive na igreja. Tinha um amigo meu que era crente também, a mulher só vive na igreja, irmão. E aí tal. Então, às vezes, esse tipo de coisa, para quem não entende a palavra de Deus, atrapalha. Entendeu? Atrapalha. E aí a pessoa cobrando de você, falando,
Então, eu falei, você crente vai ver todo dia na igreja, rapaz, dá um jeito, quando a gente se liga aí, uma podia do nada dessa, de noite, preparando um negócio, aí ele aí, cara estava lá fazendo missão e tal. Não. Então, muita coisa assim vai prendendo a pessoa. Será que a igreja é só isso mesmo? Será que a igreja é só isso mesmo? Porque também não tinha entusiasmo para ir para a igreja. A verdade é essa, não tinha aquela alegria de estar na presença de Deus, no culto, porque também não conhecia a palavra de Deus. A verdade era, conhecia de ouvir falar. Não tinha intimidade, não tinha nenhum conhecimento. Então, pastor Gildo, você entrou no movimento. Pastor Gildo aí. Estou vendo, hein? Disse que ele hoje entrou no movimento. Hoje eu entrei no movimento. Entendeu? E graças a Deus. Hoje eu peço para ele parar, que eu vi, estou ficando cansado com todo o movimento. Mas é um entusiasmo. É coisa que você, às vezes, não achava um culto. Assim que eu falei, rapaz, temos um grupo familiar, 4 pessoas. Um negócio bom, rapaz. Negócio abençoado, negócio que você sai leve, tranquilo. Mas antigamente eu olhava assim, meu pai não tocava em mim, não tinha conhecimento, não tinha entendimento, não tinha desejo. Também você já olhava com o pé meio. O problema da pessoa que não conhece Cristo é que ele vê só os erros da igreja. Sim, essas pessoas que o que faz, que a gente vê, você fica procurando desculpa, falando, não, fulano tal faz isso, rapaz, é doido, eu ser crente assim, eu não quero ser não. Mas o problema é que você não tem que olhar para fulano, você tem que olhar para Cristo, você aceitou Jesus Cristo. Então, muitas vezes a ligação, o testemunho da pessoa é melhor que qualquer pregação. Porque, entendeu? Você, às vezes, por exemplo, eu demorei muito para entender isso. Eu sou calmo até hoje. Eu não sou calmo, até hoje ainda sou meio... Entendeu? Mas eu demorei muito para me calar na hora de ter um problema assim. Entendeu? O cara chegar nervoso, eu estourava, o cara chegou nervoso, acabou o dia, tenha calma, rapaz. A gente resolve aqui e tal, a gente, entendeu? Mas, de primeiro não, a gente estourava, eu discutia no trânsito com o pessoal. Aí quando eu entrei na igreja, eu falei, rapaz, aí foi que eu peguei o fruto do Espírito, coloquei no painel do carro. Colocou nas paredes da casa toda, até hoje tem no quarto. Coloquei nas paredes da casa, a subida da escada, botei dentro do quarto, no banheiro e no painel do carro. Tinha receio de ficar nervoso, aí você, rapaz, tem mansidão, domínio próprio e tal, aí eu olhava, aí aguentava, entendeu? Pra poder. Verdade. Mas é aquela história, é a vontade que você tem de mudança, é a vontade que você conhece. Você mudar o interior seu, só Jesus Cristo mesmo, um homem já de 50 e tantos anos, só Jesus. Então, quiser me cheio de defeitos, cheio de coisas que o mundo prega, você acreditava, para tirar só Jesus mesmo, entendeu? Para você voltar nasceu de novo, como a Bíblia fala mesmo. Você nascer de novo, você vê que aquilo não leva a nada, entendeu? Que é coisa fútil. Então, sai a natureza velha, entra a nova natureza, né? É isso aí. E para essa natureza velha sair, é problema, tem que ter muita funcionalidade. Trabalhar, é porque assim, às vezes as esposas, né, ou as pessoas pensam que quando o cônjuge se converte, então ele muda assim da noite para o dia. Você exige isso, né? Claro que Deus muda, mas a sua natureza, a sua personalidade, ela está ali. Né? Então é um trabalhar a cada dia, é um aprendizado a cada dia, é um se dispor do velho homem a cada dia, e isso ele tem feito. Ele ora, né? Às vezes quando o velho homem volta, ele conversa, eu tenho pedido a Deus, ele veio ele orando, ele lendo a Bíblia, pedindo a Deus que molde a natureza dele. Então isso foi uma transformação muito grande, né? Porque quando ele não tinha esse conhecimento de Deus e quando ele tinha essa natureza explosiva, ele achava que estava certo. Né? Mas depois que o Senhor transformou a vida dele, ele busca essa mudança, ele tem buscado, e às vezes quando, né, a luta do espírito, né, da carne com o espírito, aí fica, e ele, Senhor, tem misericórdia de mim, molda a minha natureza, glória a Deus, Senhor, justo aí. Uma luta constante. Então nós somos gratos, eu sou grata a Deus também pela vida do pastor Genildo, porque independente de Gilmar, antes de Gilmar se converter, o pastor Genildo, ele tinha uma amizade muito grande com o Gilmar, né? Gilmar tinha poucos amigos na igreja, assim, mas você estava mais na quinta, já não estava mais nesse período aí.
E o pastor Genildo ia muito lá em casa, né? Tinha essa aproximação com o Gilmar, independente de ele estar na igreja ou não, independente dele estar bebendo ou não, o pastor Genildo às vezes chegava até lá na praia. Então, isso foi muito bom, essa amizade, né? Essa intimidade, assim, com uma pessoa de Deus, fez muita diferença na vida dele também, né? Fez muita diferença. Mas o cara, como é duro. Mas ele, uma vez você falar comigo, vou falar de Jesus para você, porque eu já pensei tudo, não quero conversar não. Já conheço, já tem uma personalidade formada sobre isso aí e tal, entendeu? Valorizada, né? Já tem uma personalidade formada sobre isso aí, já tem formei a opinião já, aí falou, é mesmo, aí então tá bom, tá certo. Não insistiu, né? Minha amiga Andréa, que está aí me assistindo também, era minha, assim, a gente tem, uma coisa que eu aprendi, né? Sim. A gente tem que ter amigos, né? Eu tive algumas poucas pessoas, aí, se você tem amigos, você não pode abrir sua vida para todo mundo, né? Mas você precisa escolher aquelas pessoas que você pode compartilhar, porque ninguém nasceu para viver sozinho. Então, eu tive pessoas que me ouviram, né? Que foram psicólogos, minhas psicólogas. Eu agradeço, né? Na igreja, essas 3 que eu já citei. E fora da igreja, essa minha amiga Andréa, que foi uma irmã que eu ganhei, ela está aí me escutando, e eu sempre falo isso para ela, independente dela não ser ainda, né? Mas ela já tem um coração quebrantado, de tanto que ela já ouviu aí a mensagem do Senhor. E ela sempre esteve perto de mim, né? Para me ouvir nos meus momentos de agonia, não só não é muito de relação ao casamento, mas de relação a todos os problemas que a gente passa na vida geral, né? Então, eu digo assim, não conte seus problemas para todo mundo, né? Uma coisa que eu aprendi é que, principalmente com relação ao casamento, a gente não deve abrir a nossa vida para todo mundo, principalmente se tiver em conflito, porque nem todo mundo, nem todos, mesmo que estão na igreja, alguns, tem sabedoria para te dar um bom conselho, né? Eu já ouvi, não na minha igreja não, mas até de familiares, não, você não merece isso não, larga, né? Separa dele. Eu falei, não é isso que a palavra de Deus diz, não vou fazer o contrário que a palavra de Deus diz. Tem muitos conselhos, né? De todos os tipos. Isso. Você falou que aprendeu né, com as escrituras a ganhar e ganhou pessoas sem palavras, né? Um princípio bíblico. Você falou que em alguns momentos teve vontade de desistir. Mas me diga aí, que outras formas de evangelização você adotou para que o Gilmar ouvisse a palavra de Deus? Aquele jeito feminino de conquistar as coisas. Como foi? Teve mais algumas estratégias aí que você usou na evangelização de Gilmar? Teve. Eu comprava assim, eu gostava muito de livro, né? Aí a gente comprava livros e tinha um livro assim, o poder do casal que ora junto, tinha esse, eu disse, filho, vamos fazer uma corrente de oração de tantos dias, aí a gente botava poucos dias, né? Então, todo dia de noite, e se ele não era ainda não tinha se batizado, se convertido ainda não. Então, todo dia de noite, a gente mantinha aquele momento, orava junto, né? Orava junto. Às vezes ele viajava, como ele viajava muito, às vezes ficava difícil a gente fazer esse momento. Então, às vezes eu ligava, não tinha essa questão ainda da videochamada, mas a gente ligava, orava. Aí, só que depois, aí vinha a rusga, a gente brigava, passava mais uma semana sem orar, e aí depois começava de novo. E aí a gente fazia isso, né? Quando essa oração e esse momento juntos, isso fazia muita diferença, né? Fazia muita diferença. E quando dava com jeitinho, aí eu convidava ele para ir para a igreja, né? Mansa, serena e tranquila. Porque se eu fosse convidar, né? Assim, exigindo, aí ele batia o pé que não ia de jeito nenhum, né? Já teve uma vez que ele foi, era o aniversário de casamento dele, do nosso aniversário de casamento, dia de quinta-feira, e eu tinha convidado ele, filho, vamos, o pastor Genildo fazer uma oração por nós, pela nossa família. Ele, tá bom. Aí demorou, cadê Gilmar na hora de ir? Aí chegou com aquele cheirinho de cerveja abençoado, né? E aí eu fiquei com tanta raiva, eu disse assim, olha, pra saber de uma, não vou mais para a igreja não, de raiva que eu tava, né? Depois eu falei, não, vamos assim mesmo, bora, filho, bora. Chegamos lá na igreja,
Aí o pastor orou por nós e tal, mas voltei chispando, né, com raiva. Mas aí resolvi, né, já não falar tanto, porque o mal da gente é conversar demais, né, para não espantar. Então teve isso tudo, essas estratégias assim, não eram muitas coisas não. Tá? Se eu disser a você que eu ficava lendo a Bíblia para ele, até porque ele não queria ouvir muito assim, de muita conversa, não. Ele não tinha muita paciência, né? De muito besteira, de estar sentando, estar pregando para ele, ele não gostava muito. Então era assim, uma vez ou outra, quando a gente saía, a gente conversava, né? Teve vezes também de sair, dele me chamar para sair e eu ter que... Ele não era muito de bar, de estar sentado em bar, essas coisas ele não gostava não, mas às vezes tinha, de eu sair com ele tá tomando cerveja, daí eu ter que ficar ali junto dele, né? Abrir mão de não gostar daquilo, mas estar ali porque ele estava, né? E uma coisa que eu sempre me propus, eu nunca tomei um copo de cerveja, né? Meu marido bebia, eu não bebo de jeito nenhum, eu não gosto de beber nem vinho. E às vezes tinha festa de lá em casa, na praia, de final de ano, alguma coisa, reunia a família, tudo. Sempre tinha muita bebida, aquilo me incomodava demais. Eu recebia os amigos dele em casa, de ter freezers assim, cheios de bebida mesmo. E aquilo era muito triste, né, para mim. Mas eu nunca quis, eu vou beber porque ele bebe, ou eu vou beber porque eu tô com raiva. Não, nunca existiu isso, até porque eu dizia, não. Qual a diferença os nossos filhos vão ver, né? Entre eu que sirvo ao Senhor e o pai dele que não serve. Se verem, né, os dois com a mesma coisa, o mesmo copo, tomando aquilo ali. Então, eu sempre tive isso. Primeiro que eu não gosto, nunca fui acostumada à mesma bebida. Né? Mas tive sempre esse cuidado dos meninos olharem para mim bebendo. Minha mãe, eu nunca vi minha mãe com um copo de cerveja bebendo, nem isso. Né? Então, teve muitos desses momentos que foram difíceis, mas que a gente pôde conciliar, né, para que a gente chegasse até aqui. Até aqui. O que é interessante, sua, porque tem muitas esposas, né, não querendo direcionar, né, mas que é mais comum, né? Algumas esposas que elas ainda não, eu penso que elas ainda não ganharam seus maridos por falta de sabedoria, né, nas estratégias. Às vezes batem de frente, né, Gilmar? E aí o cara com o coração duro termina ficando mais duro ainda, né? Quando bate de frente, aí não dá, né? Então, na verdade, é preciso ter essa sabedoria, mas com muita convicção, muita firmeza. Você colocou que, em alguns momentos, você abria mão, você ia até os ambientes que ele estava, mas as suas convicções eram fortes, né? Porque, às vezes, e a gente conhece história de, às vezes, até mulheres ou homens que vão cedendo, mas terminam ficando também, né? Então, precisa ter convicção forte e propósito naquilo que está querendo. Está fazendo concessão, né, fazendo concessão com um propósito, com um objetivo. Um propósito. Trazer de lado, é isso? É verdade, é isso aí. Às vezes, sim, fala, Gilmar. Às vezes, Davi, a gente se pega até cometendo os mesmos erros que a gente fazia no passado. Um dia a gente fazia um grupo familiar aqui, e aí tinha um vizinho que vinha para aqui, mas ele vinha chapado. E aí, um dia eu fui ler o Salmo 51, ele estava deitado no chão da casa, aqui em casa, deitado, focado. Aí vai ler o Salmo 51. Quando eu falei que era o Salmo 51, ele falou, levantou e falou, boa ideia! Que é a propaganda da cachaça. Rapaz, aqui me subiu um negócio assim por dentro, meio... Aí Sandro olhou para mim e tal, fez assim e tal, aí ele o Salmo, e quando todo mundo foi embora, ele falou, ó, esse camarada não vai vir mais aqui não. Não sei pelo aqui não. Porque, rapaz, que cara é esse? Rapaz, tem mais 2 meses aqui a gente falando de Jesus e esse camarada não quer nada, não sei o que. Falei, vai sendo calmo. Aí depois, com jeito de mulher, né? Eu falei, filho, você foi 20 e tantos anos, você esqueceu, Foi 20 e tantos, eu só tenho 2 meses só, rapaz, tenha calma, agora vamos ajeitar aqui dentro. Aí aquele negócio veio na minha mente, eu falei, rapaz, foi mesmo, o que é que eu estou fazendo? Porque às vezes você não vigia, o senhor não vigia o que está falando aí. Resultado, o rapaz deixou de beber, não se converteu. Mas vai fazer 10 anos. 10 anos. Aqui no grupo familiar, sim, uma coisa que eu não poderia deixar de falar, né, filho? Aqui era a base do grupo familiar, né? Nós recebemos aqui muitos anos, nosso grupo familiar aqui de Sarinha. E é porque não dá para mostrar as fotos, né?
muitas vezes o grupo se reunia lá embaixo, a Gilmar estava aqui em cima. Eu falava assim, filho, desce. Aí o grupo falou, não vou, eu não vou, né? Fala pro grupo, eu não vou não. E a gente continuava se reunindo. Outras vezes ele chegava na hora, ele passava no meio, tem até foto dele passando no meio do grupo, indo para dentro de casa, né? Nada. Tem outras ele sentado bem atrás, tem umas fotos dele sentado assim, ó. Uma cara bem assim, né? No grupo familiar, e a gente no grupo familiar, né? E como foi importante esse grupo familiar aqui? Como foi importante? Porque, embora ele não estivesse lá embaixo, ele via, eu via, havia oração na minha casa por ele, né? Dos irmãos que oravam por ele. Isso foi muito importante, né? E, de repente, ele começou já a participar. Já tem ele participando, já tem ele cantando. E ele foi se desenvolvendo também, até no grupo familiar, porque ele tinha liberdade de, né? E hoje ele já dirige um grupo familiar, né? Não por causa agora da Covid, mas ele já é líder do grupo familiar. E tudo isso, eu tenho certeza que Deus tem propósito em tudo. Nada é solto e nada é por acaso, né, Deia? Como você sempre diz. Sandra, o que é que mudou? Sandra e Gilmar, o que é que mudou depois dessa conversão? O que é que mudou na vida de vocês, na família de vocês, como um todo? Não somente questão conjugal, mas como família. O que é que mudou? Houve mudança? Houve. Hoje até eu fiz uma pergunta dessa para Felipe. E aí eu falei, Felipe, depois que seu pai se converteu, mudou o quê? Ele, mãe, mudou um bocado de coisa, né? Pai ficou mais amável, né? Pai ficou mais ouvinte, ficou mais amigo, né, dos filhos, porque às vezes ele tinha essa amizade, às vezes como ele tomava ele chegava meio assim, os meninos gostavam, né, porque pedia dinheiro ele dava, fazia... Aí ele eu digo, menino, você tá dando uma ousadia ao cão, desse jeito, né, mas assim, criança, né, pai, fica bonzinho, eu falei, não senhor, eu quero que fique ruim, né. Mas, assim, mudou muito. Hoje a gente vive com um propósito de servir a Deus, né? Embora nossos filhos ainda não estejam assim, com um compromisso com o Senhor, eu creio que Deus está agindo na vida de cada um e está vendo a mudança que Deus fez nele, né? Deus fez nele. E ele está mais, assim, mais amoroso, né, com os filhos, ele está mais aberto ao diálogo, porque antes ele era muito duro, né? Ele era muito rígido. Isso tem melhorado bastante, como ele mesmo disse, que não é de uma noite para o dia, mas ele tem trabalhado isso, né? Melhorou a gente, o nosso relacionamento. Logo depois da conversão, a gente ainda teve uns ajustes, porque, né, parece que o inimigo tenta naquilo, quando eu acho que o inimigo viu aí que o Senhor estava ganhando uma força, um reforço, né? Houve algumas coisas que a gente precisou ajustar mesmo por um bom tempo, né? Algumas desavenças nesse período de adaptação, mas o Senhor tem trabalhado, o Senhor tem feito diferença na nossa vida, né? As pessoas têm visto isso. Lá no nosso outro reduto lá, que é lá em Ilhéus, as pessoas nos buscam para orar, né? Pede oração, quer que a gente vá na casa deles para orar, pede a ele para dar uma palavra, a gente tem feito isso lá no nosso condomínio lá. Então, tudo isso é uma diferença muito grande, né? Muito grande. As pessoas lá no condomínio diferenciaram o Gilmar não porque ele se converteu, ele parou de beber. Um dia eu estava na praia e um dos amigos falou assim, Sandra, eu quero te perguntar uma coisa, é verdade que Gilmar parou de beber? Eu falei, Ele, é mesmo? Eu falei, Jesus libertou ele, glória, não é crente não, né? Você vê, né, que tinha era de copinho e tudo mais. Então, houve uma transformação, houve uma diferença visível na vida dele, né? E isso contagiou todo mundo. Né? Todo mundo fica feliz. Aqueles que são realmente amigos, eu disse, filho, agora você vai ver quem são verdadeiramente os seus amigos. Porque aqueles que vinham aqui para tomar cerveja de graça, esses não são seus amigos, e realmente não são, que não vão mais, né? Uhum. Mas existem pessoas que, mesmo que não estejam na igreja, ficaram felizes com a conversão dele e que realmente têm nos procurado, né? Para orar, para estar com a gente no momento que precisa. A gente tem feito muita chamada de vídeo, né? Para pessoas que estão necessitando, que estão com problema, e a gente tem podido ajudar essas pessoas. Mas tudo isso depois da salvação deles, que antes a gente não tinha, né? E na família foi isso, né? Houve mais uma harmonia familiar.
Agora me diga uma coisa, Gilmar, como é que sua relação? Sandra falou dos amigos, né, e você tem muitos amigos, como é que hoje é a sua relação com eles? Já que você agora não está mais na roda, né, na mesa do bar, nem tomando a lourinha. Como é a sua relação hoje com seus amigos? Não abandonei nenhum deles. Não abandonei nenhum deles, entendeu? Ao contrário, quando foi logo um pouco tempo, porque houve até posta, quando eu entrei na igreja, de pessoas postar e dizer, ele não vai ficar um mês. Aí tá um rapaz lá da praia que eu falou, rapaz, eu não posto porque eu sinto que ele está falando a verdade, da barraca lá. Né? Mas os caras postaram, eu não foi cada 60 dias, aí eu chegava lá, os caras, vou botar um copinho aqui para você, eu sentar na mesa com ele, aí rapaz, tal, e aí você começa a mudar, aquelas piadas que a gente falava, aquele já constrange a gente, já não é muito legal, mas você fica ali no meio. Eles também, quando sente que você, 2, 3 meses depois, eles viram que não, já não faz as mesmas piadas, brincadeira. Você está conversando, quando ele abre o espaço, você fala de Jesus, entendeu? E porque você não pode se afastar dessas pessoas. Eu quero dizer, mas eu não vou, o cara me chamou para o aniversário dele, você vai, mas eu vou. Aí fui, cheguei lá, bebida e tal, e carne assada, falei, vou comer uma carninha aqui, tá, então agora vai, tá. Cara, mas rapaz, como é que você vê no lugar desse, o pessoal tudo bebendo, tudo. Ele falou, rapaz, como é que ele não bebe? Se o pessoal não conhece a palavra de Deus, se o pessoal não conhece Jesus, como é que esse pessoal não fuma, não xinga? Você não conhece a palavra de Deus. Quem tem que falar isso é a gente que está aqui, porque é a diferença. Eu acho que o servo de Deus tem que estar em todos os lugares, porque a Bíblia diz que nós somos luz do mundo e o sal da terra. Então a gente tem que estar em todos os lugares. A diferença, o modo de agir, esse é que vai contar, esse é que vai ser a diferença. Entendeu? Então, não saí da abonamento de um deles, todos eles hoje me respeitam. Eu chego num lugar e eles. E aí, pastor? Eu não sou pastor, não, meu irmão. Sou servo de Deus. Você que já vem, pastor, não sou pastor, não, sou servo de Deus. Não, estou brincando com você, estou brincando. Aí, fizemos um grupo familiar num lugar onde eu vivia. Hoje tem um grupo familiar lá. Pessoas já se converteram. Pessoas já se converteram naquele lugar, graças a Deus. O pastor foi eu, o pastor Leonardo lá. Entendeu? Então não se afastamos de nenhuma dessas pessoas. E continuamos falando, mas a obra quem faz é o Espírito Santo de Deus. Então, a gente, a mensageira falar, explicar. Se o pessoal converter, é o Espírito Santo. O Davi, o ano passado foi interessante. Um amigo dele, né? Um amigo dele, que logo depois que ele se converteu, chegou aqui na porta. Esse amigo bebe muito. Sandra, mas fez uma brincadeira comigo que eu não gostei, né? Que Gilmar gostava, ela disse aqui, mostrou o copo na porta de casa aqui. Eu fiquei muito irada, né? Fiquei, quando ele chegou, eu falei, mas tem um amigo aquele, eu não gosto dele não, porque ele fez isso aqui na porta. Ele fez isso. Ano passado, esse mesmo amigo, ele convidou a gente, o aniversário dele, na casa dele, falou que fazia questão da gente ir lá, porque ele fazia questão de a gente ler a Bíblia, dar uma palavra e fazer uma oração. Eu falei, é mesmo, é. Chegamos lá na casa dele, ficamos lá um pouquinho, todo mundo bebendo, ele já com um copinho na mão. Em determinado momento que a gente foi só para, né, em consideração a ele mesmo, ele disse, agora todo mundo fica quieto, porque meu amigo Gilmar e Sandra vão falar. Todo mundo ficou quietinho, né? Ele me deu a Bíblia, eu tinha levado a Bíblia, mas ele me deu a Bíblia. E lá eu li a palavra, falei um pouquinho, Gilmar orou, e ele ficou tão feliz, agradeceu, chegou a chorar, né? Então eu acho isso aí muito importante dele, que mesmo depois que ele se converteu, ele não abandonou os amigos dele, e os amigos dele têm visto a diferença. Há um grande equívoco, Sandra e Gilmar, na vida de muitos crentes, e vocês sabem disso, até pela vida, pelo tempo de vida cristã, que muitas pessoas, quando encontram Jesus, se afastam dos amigos, né? Se afastam completamente, não tem relacionamento. E é um grande equívoco, porque uma grande parte das pessoas se aproximam de Jesus por conta dos relacionamentos, né? Você pode usar o relacionamento como ferramenta para alcançar os seus amigos. Porque se eles são seus amigos, é muito mais fácil você se aproximar deles, né, e falar de Jesus. Quantos anos já são de convertidos, Gilmar? De convertido? Sim. 6 anos. Convertido e batizado? 6 anos. Vai caminhando para 7. Já foi diácono, agora é presbítero, só para ser pastor. Pastor é chamado, nome de Deus, é chamado. Às vezes, eu fiquei preocupado assim, às vezes a gente tem que ter uma boa orientação de alguém. Eu sempre peguei com meu pai, quando tinha dúvida de alguma coisa, o pastor Genildo
extraordinário. Um dia o cara olhou para mim lá na praia, conversando e tal. Aí falou, rapaz, você não parece nem que é crente. Aí me incomodou aquilo, né? Falei, rapaz, será que eu estou dando algum mau testemunho, meu Deus do céu? Será que eu não estou? Aí aquilo ficou incomodado. Eu falei, mas por que, rapaz? Você disse que eu não pareço que não sou crente. Não, rapaz, você senta aqui na mesa com a gente, você conversa com a gente, você fala de futebol, não é que a gente abre espaço, você fala de Deus, né? Mas a gente já sentiu que você fica aqui no meio da gente só para falar de Jesus, né? De Deus. Eu falei, vou falar de Deus, escutar a conversa de vocês, que eu também, né? Tal. Mas eu não pareço que sou crente por causa disso? Não, rapaz, que tem uns crentes enjoados. Eu fiquei assim, né? Lá no meu jejum, rapaz, eu fiquei com jejum, mas depende. Porque, veja bem, se ele estivesse achando que fosse, você estivesse dando mau testemunho, alguma coisa, não, mas não se pode se afastar mesmo, porque você tem que dizer isso, você não pode se afastar das pessoas, porque ele tem que ver a diferença, você tem que falar para as pessoas que são seu amigo. É mais fácil você falar. Ele é um cara cabeça aberta, um monte de jogo, então. Mas às vezes é que a gente fica assim meio um conselho que as pessoas dão, outros irmãos. Um dia eu estava lá na praia conversando com um cara, o irmão virou para mim, o rapaz da Assembleia, e falou, vou lhe dizer uma coisa. Eu digo, meu. Rapaz, quando você estiver no meio desse pessoal aí nessa mesa, conversando, fica um negócio meio ruim assim. Você não beba Guaraná, não. Fica parecendo com cerveja Guaraná. Beba Fanta. E é diferenciado. A pessoa não vê e tal. Aí eu já estava querendo, eu falei, vem cá, e eu tenho que prestar satisfação ao povo ou a Deus? Eu vou enganar Jesus Cristo? E quem está comigo não vai ver que eu estou bebendo, se fosse cerveja, ele ia saber que era cerveja? Ela está falando aqui comigo e bebendo do mesmo jeito? Meu irmão, eu acho que não. Eu acho que eu não vejo assim, um motivo para me mudar a bebida, ou botar, ver se Guaraná, ser Fanta, ser Coca. O problema é que seja qualquer dia, né? Aham. Mas esses conselhos assim é meio. Tem hora que as pessoas, se ele não estiver meio seguro, vai. Eu não posso esquecer, Davi, pastor Davi, do reforço que a gente teve do meu sogro e da minha sogra, né? Meu sogro é um pai para mim, né? Meu pai, Deus levou, tem 2 anos, mas assim, com relação ao nosso casamento mesmo, meu sogro, o seu Jaime, foi assim um pai mesmo, né? Um líder espiritual, aquela pessoa que não parou de interceder, né? Já intercedia por ele e passou a interceder para mim, que ele me tem como filha, né? Eu amo demais Jaime e Carmen, né? São pessoas muito abençoadoras na minha vida. Quem tiver problema com sogra, que tenha, porque eu não tenho não, viu? E nem tive, nem vou ter, pelo contrário. Minha sogra e meu sogro são uma bênção na minha vida, né? Digo isso para eles todo dia, digo a eles o quanto eu amo. Isso é importante também, que às vezes o casal, né, tem essa diferença de um ser crente e outro não, e aí começa a brigar também por causa da sogra, por causa do sogro. E aí começa a discussão, né? Começa mais uma desavença na família. Então, quando você tem todo esse envolvimento da família toda, Deus se agrada disso e você fica mais fortalecido. Então, eu já me Dona Carmen foram baluarte na minha vida e são até hoje. Até hoje. Mesmo eu errada, eu estava certa. Quando ele falava, ai, você está errado, eu não quero nem saber. O pai dele. Sandra, deixa eu te falar, nós já estamos aí, já finalzinho do nosso bate-papo. Aí, tá vendo? Como foi tranquilo? Foi tranquilo. Que palavra vocês dão, e você em especial, para esposas, para mulheres que estão nessa luta aí, estão aguardando esse milagre que é, qual é o milagre todo, né? Que consideração você faz para essas pessoas? Se essa pessoa for temente a Deus, for cristã, sua esposa, esse esposo, eu digo que persevere. Busque sempre ao Senhor. Busque obedecer a Deus. Importa obedecer a Deus do que aos homens, né? Porque se a gente for pela correnteza da vida, a gente desiste, né? As dificuldades são muitas, mas persevere, porque a perseverança agrada a Deus. E quando a gente se propõe a fazer a vontade de Deus, Deus opera, né? Talvez não no nosso tempo, com certeza, mas no mesmo, pense que era no meu tempo, eu ia querer 26 anos esperando, não. Né? Eu queria que fosse ontem, queria que fosse quando eu casei,
mas Deus também queria me ensinar. Muitas vezes Deus quer ensinar, não quer só ensinar ao que não conhece, mas quer ensinar principalmente a quem conhece, a confiar nele, a perseverar, a querer fazer a vontade dele, né? Não fazer a vontade da carne, porque a vontade da carne é de fazer o que dá na cabeça, né? E eu tenho certeza que Deus vai agir na sua vida, na vida de você, esposa, né? Que está aí, às vezes pensa que não tem mais solução, como eu corri para você, eu vou largar tudo aí, Davi, porque todo mundo se converte vendo meu marido, né? Há uns anos atrás, e olha o que Deus fez, né? Olha o que Deus fez. Porque eu resolvi simplesmente obedecer a palavra de Deus, né? Não porque eu sou boa, não, não é por isso não. Não é porque eu mereço também não, porque eu não mereço. Não, mas é porque Deus é um Deus misericordioso. Deus teve misericórdia de mim, teve misericórdia da minha família e honrou, né, a obediência, né? E para aquelas que são solteiras, eu também tenho uma palavra, né? Para as que são solteiras e estão querendo casar, as meninas aí da igreja. Não procure um namorado, nem um noivo, nem um marido fora da igreja. Porque ele pode se converter, mas é difícil. Você vai ter que esperar aí muito tempo, né? Talvez não quanto eu, mas Paulo diz que é bom que ficasse como eu, né? Mas se não quer que case, mas procure com quem casar. E case certo. Case certo sim, procure um servo de Deus que você vai sofrer menos, né? Porque a luta é grande, né? Não é porque ele era ruim, ele não. Sempre foi, né, um homem bom, pai de família e tudo mais. Mas na vida espiritual, caminhar separado é muito difícil. E principalmente quando meus filhos. Gilmar, valeu a pena. Então, meninas, não procure fora da igreja. Boa, boa, boa. Bom conselho, bom conselho. Gilmar, valeu a pena? Tá valendo a pena andar com Jesus? Valendo a pena, Davi. Eu louvo a Deus por ter aberto a minha mente, ter me aceitado, entendeu? Eu já pedi perdão a Sandra por todas as coisas que fiz por ela, assim que tive vergonha ela, deixei ela carregar os meninos para a igreja sozinho, eu deixando a minha responsabilidade. Por quê? Porque eu não conhecia a palavra de Deus, você entendeu? Eu sei que às vezes a gente é negligente porque vem de outro nível, vamos botar assim, vem de outro nível, de outra situação, do que o mundo ensina e que não é certo na palavra de Deus, entendeu? Então, ela carregou esse menino sozinho para a igreja, ela levava os meninos, eu dormia, entendeu? Eu abdicando do meu papel, que tinha que ser, mas não conhecia a palavra de Deus, entendeu? Hoje não, hoje eu conheço a palavra de Deus, hoje eu estou vivo tranquilo, vivo alegre, eu vivo hoje, eu estou bem com meu Deus, estou bem com a minha família, estou bem, graças a Deus, entendeu? A cara é feia mesmo assim, eu não sou ruim de dar risada, mas eu estou feliz, eu estou alegre, eu estou tranquilo, entendeu? Alegre com meu Deus, tranquilo com meu Deus, ele tem me abençoado muito, muito mesmo, bem abençoado. Tenho tido algumas experiências, entendeu? Que Deus tem provado e tenho, graças a Deus, estou bem, não apenas, entendeu? Se é porque o tempo é de Deus, mas foi esse tempo que ele quis me trazer, entendeu? Talvez se ele me trouxesse antes, eu podia não perseverar, mas estou alegre, estou satisfeito, estou muito, 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 muito feliz e muito alegre de ter Deus, de ser servo de Deus, de estar servindo ao Senhor. E pedindo a Deus, e continuo pedindo as orações das pessoas, continuo orando, pedindo para cada dia mais firmar mais na palavra de Deus. Esquecendo de dizer, viu? Temos 2 netos. Tá chegando aí, minha nora entrou aí, tá vindo Maria, chegando Maria aí, a filha de Júnior, né? Já temos Giovana, Gabriel, então a bênção está chegando, a bênção está chegando. E a gente só tem que glorificar a Deus. E vocês em casa não façam conta, porque ela acabou de dizer que é vovó, não façam conta de idade, por favor. Por quê? Obrigado pela presença de vocês, por esse bate-papo. Eu sei que a história de vocês vai inspirar muita gente. A sua perseverança, Sandra, na oração, o seu testemunho. E aí eu posso endossar, porque eu conheço a história de vocês, a sua história, a história de vocês. Né? Trabalhamos juntos, né? Durante toda a nossa vida, né? Praticamente toda a nossa vida trabalhando junto na igreja, no Senhor. Eu quero agradecer e louvo a Deus por essa bênção, de ver a sua família, a família de vocês sendo restauradas, Jesus escrevendo uma nova história.
E assim, o que a gente tem que concluir é que Deus pode restaurar casamentos. Deus pode, só Ele pode. Está aí um exemplo vivo, um testemunho vivo, não é fictício, não é maquiado, não tem nada maquiado, é verdade. Aquilo que Jesus fez na vida de Gilmar, eu conheço também o Gilmar, como conheço a Sandra, e é transformação. Hoje Gilmar é presbítero na igreja, um dos líderes da igreja presbiteriana, Jardim das Oliveiras. Tem um testemunho do pastor, o pastor dele estava aí só endossando aí as palavras. Estava de olho, viu, Gilmar? Estava de olho que você ia falar aí, ó. Mas além de ele ser meu pastor, é meu amigo. É amigo. Entendeu? É bom ter amigo assim. Quando a gente fez 25 anos de casado, só para encerrar, a gente fez uma viagem e lá Deus colocou a gente próximo de um casal, né? Nos passeios e tal. E descobrimos que eles eram presbiterianos. Ele era presbítero, o seu Jobs, o presbítero Jobs e a sua esposa. E aí nos apresentamos e eu disse, olha, eu sou evangélica. Ele, você é evangélica? É. E eu disse, ele ainda não, mas vai ser. Eu nunca esqueci isso, né? Ele não tinha se convertido ainda, 25 anos, e ela já sabe, ela mora no Rio. Foi o meu primeiro encontro com eles, a gente se fala pelo WhatsApp, e eles ficaram muito felizes. Eu disse, ó, a sua profecia, presbítero, deu certo aí, ó. Que bênção, né? E Deus coloca as pessoas para abençoar. E nós agradecemos também o convite, viu, Davi? Muito obrigada por essa oportunidade, que Deus continue te abençoando. Amém. Quero agradecer também a você que esteve presente conosco aqui. Sandra, a gente tem, olha, muitos convidados aí. Ó. Tem a Ângela Carvalho, tem Ricardo que está participando com a gente. É coisa boa. Olha, abraço para vocês. Que bom. Tem uma aniversariante também aqui que estava participando, Silvana Quadros, ela psicóloga, é aniversariante do dia. Beijo para você. Silvana, psicóloga, Silvana Quadros. Oh, que bom. Deus abençoe, Ricardo. Abraço para você, Ângela, pastor Genildo. Obrigado. Obrigada, Ricardo. Gente, muito obrigado. Deus abençoe. Boa noite para vocês. Sandra, obrigado. Gilmar, um abraço para vocês. Obrigada. Vocês moram no meu coração. Mora aqui no coração. Deus abençoe. E até a próxima. Nos acompanhe nas nossas redes sociais, Quinta Igreja. Toda sexta-feira a gente tem um bate-papo desse aí, abençoador, inspirador, para te ajudar também a entender que Jesus é a solução para a vida de todo mundo. Jesus transformou a vida do Gilmar, atendeu as orações de Sandra. Ele ainda continua fazendo milagre. O maior milagre que Jesus faz hoje é a conversão de pessoas. Deus abençoe vocês. Um grande abraço. Amém. Amém. Tchau, gente. Deus abençoe, Sandra. Tchau, obrigada. Abraço. Tchau.